Num dia como hoje, 13 de novembro, nos deixava o mestre Pastinha. Mas quem era esse mestre? Qual a influência que ele deixou para os seus seguidores ou discípulos? O que ficou do trabalho dele, dos ensinos? Hoje à noite, a gente veio conferir um pouco disso com o trabalho que é desenvolvido já há um bom tempo aqui em Caruaru, pelo Alexandre Angoleiro, e eles estão aqui conosco hoje, vão contar um pouquinho dessa história, um pouquinho da influência que o mestre Pastinha deixou, e eu convido você para também nos acompanhar nessa noite. Tive o primeiro contato com quem foi mestre Pastinha foi a partir de quando eu entrei para um grupo de capoeira, que foi o Engolo, né, o Centro de Prática e Pesquisa Engolo Capoeira Angola, aqui em Caruaru, há mais ou menos uns 7 anos atrás. Até então eu sabia da capoeira, mas não conhecia a importância desse mestre, né? Que foi o que realmente deu todo o ensinamento, né? Que transformou o conhecimento da capoeira acessível para qualquer pessoa, né? Então, a partir desse mestre, é que a gente foi saber da importância da ancestralidade da capoeira, né? Que a capoeira veio juntamente com o povo negro, né? Nos navios negreiros aqui para o Brasil, né? Então, a partir disso, surge a capoeira, né? E mestre Pastinha foi essa pessoa que entendeu toda a sabedoria da ancestralidade, né, e conseguiu codificar esse conhecimento, né, para se tornar acessível a todos. Então, ele é uma pessoa fundamental, né, para a história da capoeira e para a gente dar continuidade ao legado dele. E eu conheci a capoeira pelo meu pai, que ele já fazia, e eu comecei a ir com ele. Aí, desde os 8 anos eu faço capoeira e é bom, eu gostei. Faço parte do Centro de Prática e Pesquisa Engolo Capoeira Angola, aqui da cidade de Caruaru. Eu conheci o grupo em 2001, agosto de 2001, saí para comprar o pão para meu pai e quando eu vinha passando pela Coop, eu escutei o berimbau e entrei para ver que capoeira era essa. E aí, então, no momento quem coordenava o grupo era o Alexandre Ferro, e ele me convidou para entrar, botou uma cadeira para me assistir. Eu passei as 2 horas assistindo o treino, fui embora e no próximo treino estava lá treinando. Estou até hoje no grupo
Quando foi em 2006, Alexandre Ferro, por motivos pessoais, precisou ir para Natal. E o contramestre Alexandre, na época ainda não era contramestre, mas foi que assumiu o trabalho e continuou levando esse legado de mestre Pastinha. E já estamos aí com 27 anos, dando continuidade. Ainda temos contato com o Alexandre Ferro, mesmo ele lá, ele sempre vem aqui, a gente sempre se fala. Ele também, assim como o mestre Raimundo Dias, orienta o nosso trabalho para que a gente possa seguir firme e forte. Quando eu morava em São Paulo, certo? E lá eu praticava capoeira regional. Aí cheguei a estagiar para professor, mas daí eu vim embora para Caruaru, não cheguei a terminar o meu estágio, vim embora para cá, cheguei aqui e conheci um professor Nilton, que Deus que botar a alma dele em bom lugar, que ele já se foi. Aí comecei a treinar com ele, montei um grupinho de capoeira regional, mas aí fui indo, depois acabei o grupo, aí foi quando eu conheci ele, o Alexandre, né, contramestre Alexandre, já através do professor Nildo eu conheci Alexandre. Aí comecei a treinar com ele, aí cheguei a me formar a Trinel, até hoje eu estou com ele, graças a Deus. E hoje nós estamos aí embolando, é um bom contramestre. Até hoje estou com 63 anos, mas até hoje ainda não encontrei um professor nem um mestre que seja que nem ele. Ensina as coisas direitinho, explica direitinho, e aí estamos na batalha, né? E é como o meu nome é José Batista dos Santos, conhecido na capoeira por Comodoro. Antes de eu conhecer a capoeira Angola, eu era meio complicado da vida. Tive problema com minha mãe, tive problema com meu pai. E claro, eu era um pouquinho... Sempre fui dos irmãos, era o que mais aprontava da casa. E lá nos meus 14 anos, 15 anos, na passagem, foi o tempo que eu conheci a capoeira. O Alexandre Ferro convidou o meu irmão Israel e mandou ele juntar uma turma, uma equipe massa. E a gente conseguiu chamar os colegas para treinar capoeira. E foi quando eu conheci a capoeira, eu gostei. Vivo hoje, até hoje, praticando a capoeira. Tem a questão meus meninos também estão treinando capoeira, todos três. Porque foi a capoeira que me mudou. Ela me deu o pontapé inicial para eu entender o que é a vida. Para estar no patamar que eu me encontro hoje, eu agradeço primeiramente ao Criador e segundo a meus colegas que estão sempre me apoiando nas minhas ideologias. E com certeza o Alexandre Ferro que apontou o caminho correto a se tomar. A capoeira que me ajudou em tudo que eu faço hoje, eu faço em prol da capoeira. Como a gente começou lá no Monte Bom Jesus, hoje a gente continua com um projeto lá, com a criançada. E capoeira para mim é o que guia. Tem o meu irmão, o treinador Israel, que é o cara que está sempre me apoiando nas minhas ideias que eu vou tomar, eu sempre converso com ele. E é justamente a gente dois que dá aula lá em cima do capoeira, ele de frente como treinador. E a gente vai nessa caminhada,
querendo que um dia o grupo de capoeira Engolo tome uma expansão que a gente viu lá atrás, quando a gente começou. A gente quer que ele se expanda e se espalhe pela nossa cidade, Caruaru, região. Como tem um núcleo lá do Morro, tem um núcleo de Bezerro, tem um núcleo de São João da Escócia. Também tem um núcleo lá do Zé Carlos de Oliveira. Então, mano, eu peço que... Só o que eu peço da capoeira é isso, que a expansão continue. Lá no céu tem três lá no céu tem três toda três de cair. Um é minha, outra é sua. Outra é mestre Pastinha, camarada. Outro camarada. Meu Deus, camarada, viva meu mestre, viva meu mestre, camarada, quem me ensinou, camarada, a capoeira, camarada, de amor, camarada, Corocô, camarada, galo cantou, camarada, vamos embora, camarada, pela barra fora, camarada, volta do mundo, camarada, que o mundo teu, camarada, que a mãe da camarada, deixa eu jogar minha mão. Era João, era Patinha, deixa eu jogar minha golinha. Era João, era Patinha, 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 era João, era
Era João, era Patinha. 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 Era João.